Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, mas Deus ouviu o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando o consolo da tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução de tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Tenha calma, a tua luta vai passar. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução de tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Tenha calma,
Tudo vai passar, até a tua luta. O Senhor vai trazer a providência, vai te trazer de volta tudo aquilo que você perdeu. Creia em nome de Jesus. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E que Deus nesse dia traga a resposta a qual você tem buscado do trono do Senhor. Nós estamos no terceiro culto da série com o tema Filhos. O primeiro culto com o tema Filhos nós fizemos lendo a passagem em 2 Reis 4, de 1 a 7, a palavra que relatou a angústia de uma viúva que era esposa do profeta Obadias e que vê os seus filhos sendo requeridos para o pagamento de uma dívida através dos credores que batiam à sua porta. Então, os seus filhos estavam ameaçados de serem levados como escravos para honrar a dívida a qual seu marido havia feito. E Deus manda a resposta àquela mulher, a multiplicação na casa dela, a multiplicação do azeite, a botija que encheu e transbordou, e ela conseguiu pagar a sua dívida e ter ainda sustento para o resto da sua vida. E na segunda palavra que nós lemos, também em 2 Reis 4, só que de 8 a 17, com o tema também filhos, também vemos a passagem relatada do amor de uma mulher sunamita pela obra de Deus, o amor daquela mulher, o seu gesto de receber um profeta na sua casa, de providenciar um lugar para o profeta de Deus, comida, alimento, para que ele pudesse ter suas forças renovadas, pudesse descansar para fazer a obra. E a sua atitude, né, era de alguém que amava o reino, de alguém que demonstrava temer ao Senhor, de buscar ao Senhor de uma forma indireta, porque ela participava do reino do Senhor, da obra do Senhor, quando ela fazia aquele gesto de amor ao profeta de Deus. E aquela mulher que não tinha filhos, ela recebe de Deus uma bênção através do profeta para que ela pudesse ter um filho, e ela teve um filho que ela pôde abraçar e que ela pôde cuidar. E hoje, também no terceiro culto da série do tema, como tema Filhos, nós também estaremos lendo lá em 2 Reis de 4, do versículo 18 agora ao versículo 37, que é uma continuação da palavra do culto anterior, que trata desta mulher sunamita, que teve a bênção de ter um filho nos seus braços, profetizado pela boca do profeta Eliseu. Então, no versículo 18 de 2 Reis 4, diz assim: O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Então o pai disse ao servo: Leve-o para a mãe dele. O servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: Preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou: Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela respondeu: Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Versículo 25. Assim ela partiu para encontrar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele viu a distância, e disse a seu servo Geazi: Olha, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixa-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: Põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que
se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou a encontrar com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou assim. Quando Eliseu chegou à casa, e lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita. E ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, prostou-se a seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o seu filho e saiu. Glória seja dado a Deus. Que palavra maravilhosa essa, né? Aprendemos no estudo anterior, no culto anterior, que a mulher sunamita nada pediu para o homem de Deus, nada ela pediu em troca ao profeta pelo seu ato de amor, o ato de ela ter construído um quarto para o profeta, de oferecer a ele alimento, oferecer a ele a água. O seu amor, a obra de Deus, trouxe para a sua vida, para a sua casa a bênção. Trouxe bênção. E Deus tudo conhece, Deus que tudo sonda, sabia o que passava no coração daquela mulher e do seu desejo e do seu sonho de ser mãe, de poder ter filhos. Esse era o seu desejo, mas ela nunca pediu isso para o profeta. Ela nunca pediu nada em troca. A sunamita era uma mulher rica, uma mulher próspera, abençoada, mas ela precisava viver um milagre. E a sua fidelidade com Deus, a sua obediência a Deus, permitiu que o milagre chegasse à sua casa. A nossa obediência a Deus, a nosso temor ao Senhor, nos traz bênção do Senhor a nossas vidas e a nossa casa. Por isso temos que sempre estarmos prostrados aos pés do Senhor. E a palavra se cumpriu na vida da sunamita, como o profeta havia dito, e ela pôde abraçar um filho. Ela pôde ter um filho para ser abraçado. E na sequência da palavra, nós vemos a vida dessa mulher e do filho dela envolvidos numa situação a qual ela não esperava. E nós precisamos entender esses acontecimentos. Por que desse grande impacto? Por que desse momento de grande tristeza para essa família? Então o versículo primeiro que nós lemos do capítulo 4, 18, diz que o menino cresceu. Não sabemos a idade dele, mas ele cresceu. E ele foi encontrar com o pai que estava com ceifeiros. Então esse menino é aquele menino que se refere na leitura anterior, o filho da sunamita, lido lá em 2 Reis 4,16. E nesse versículo ele nos relata que o menino havia crescido. Não sabemos a idade, mas era ainda uma criança. Ele era ainda um menino. Então ele foi encontrar com o pai que estava com quem? Com os ceifeiros. Os ceifeiros são aqueles que trabalham na ceifa ou na colheita, os que cortam os cereais com foice ou com qualquer outro instrumento cortante. Então o seu pai, que provavelmente estava acompanhando o trabalho dos seus servos, porque ele já era idoso, mas ele era rico e ele tinha bens. Então ele estava ali na lavoura acompanhando o trabalho e o filho vai ter com ele. Então a sunamita, se você se lembrar, era uma mulher rica, né? O marido era rico, mas era idoso. Então eles administravam a terra. Aí o versículo 19 diz que de repente o menino começou a chamar o pai, gritando como se tivesse uma dor, a cabeça dele estava doendo. E o que o pai faz? Ele manda um servo levar a criança até a mulher. E, aos olhos humanos, ele fala assim, lá vai o homem de novo jogando pepino para o colo da mãe. Não era isso. Na época, nós temos que entender o momento que a Bíblia está relatando a palavra. Na época, era a mulher que era responsável pelo cuidado com os filhos. Era a mulher que era responsável pelo cuidado da casa. Hoje em dia, isso mudou, né? Bastante, por sinal, né? Mas na época a qual a palavra relata, era a mulher que cuidava. Então o pai, que estava na lavoura, que estava trabalhando, que estava cuidando das suas propriedades, manda o servo levar o filho até a esposa.
Isso era natural. E ele, então, o empregado, então, obedece e leva. No versículo 20 relata isso, que ele pega e leva o menino até as mãos da mãe. Só que chegou ao meio-dia, aquela criança morreu. Então vamos entender também um pouquinho dessa parte da passagem. Lá, na época, era muito normal as pessoas começarem a vida cedo, quando o sol raiava, trabalhar cedo. Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso. Então as pessoas dormiam cedo, acordavam cedo. Então tudo começava cedo. Então provavelmente aquela criança passou com a mãe, no colo da mãe, com a sua dor, com a sua enfermidade, algumas horas, até chegar ao meio-dia, até ela vir a falecer. Então veja a situação difícil dessa mulher sunamita. Aquela mulher que sonhou em ter um filho, aquela mulher que viu o seu filho nascer nos seus braços e de repente aquela mulher vê o seu filho nos seus braços padecendo até morrer. Que situação terrível! O seu sonho que se apaga, o milagre que foi arrancado das suas mãos, a alegria que se transformou em tristeza em algumas horas, planos interrompidos, coração despedaçado. Não foi isso que ela pediu. Não foi isso que ela pediu a Deus. Na verdade, ela não pediu nada ao Senhor. Ela não fez nada de errado. Ela não pediu nada em troca. Ela não exigiu nada em troca por ela abençoar a obra de Deus. Ela só quis ser fiel a Deus e cuidar do profeta. Mas houve, naquele instante, um agir de Deus na vida dela e a abençoou com aquela criança. Aí no versículo 21 diz que ela subiu no quarto do homem de Deus, aquele quarto que ela construiu para o homem de Deus descansar, para o homem de Deus repousar, e ela faz o quê? Ela deita na cama que era do profeta de Deus, descansar o seu filho, o corpo do seu filho já morto. Ela sobe e deita o filho na cama do profeta de Deus. E ela, nesse quartinho onde ela construiu, ela tranca a porta, diz que ela sai, ela tranca a porta, onde o seu filho já estava lá sem sinal de vida. Então ela chama o marido, no versículo 22, e diz que para preparar para ela um jumento e um empregado, porque ela iria encontrar com o homem de Deus, mas seria rápido, ela iria lá e volta. E Eliseu estava novamente na cidade. Tudo indica isso. Por perto, provavelmente, fazendo o que ele sempre fazia, a obra de Deus. E ela vai de encontro a Eliseu. Na época, não tinha automóvel, não tinha táxi, não tinha trem, não tinha ônibus. Lá o transporte era cavalo, era jumento. Então ela pede para o servo preparar o jumento e ambos vão depressa para encontrar com o profeta de Deus. E ela diz lá, eu vou e volto depressa. Então presta atenção, ela diz, eu vou e volto depressa. Ela está fazendo o quê? Ela está fazendo uma afirmação, porque ela tinha certeza que ela encontraria o profeta. Ela tinha certeza que o profeta a ouviria. Ela tinha certeza que o profeta daria prioridade à sua causa. Ela tinha certeza de que Deus responderia o seu clamor. Irmão, quando nós pedimos algo da parte do Senhor, nós temos que fazer com fé e na certeza que virá uma resposta de Deus. Deus não deixa sem nos responder. Ele pode não responder na mesma hora, no mesmo dia, mas ele vai te responder. E assim Deus fez, e assim Deus faz em nossas vidas. E Deus vai dar, sim, prioridade à sua causa. Tenha certeza disso. Porque nós somos filhos, servos do Senhor. Temos que procurá-lo, temos que buscá-lo, porque assim nós vamos encontrá-lo. Lá em Mateus 7, versículo 7 e 8 diz assim, peçam e lhes será dados, busquem, encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. É a palavra de Deus que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Só se encontra a Deus quem busca Deus. Então, busque ao Senhor, porque Deus vai lhe responder naquilo que você buscar e clamar ao Pai. Vamos continuar. No versículo 23, diz então que ele pergunta, o marido da sunamita pergunta para a esposa, mas por que você vai lá hoje? Hoje não é sábado, hoje não é lua cheia, lua nova, perdão. Por que você vai lá hoje? Então ela responde para ele, não se preocupe. Agora, vamos entender novamente por que do questionamento do marido da sunamita, quando ele pergunta para ela, indaga que não era nem lua nova e nem sábado.
É importante a gente entender esses contextos da palavra de Deus, da história e dos acontecimentos, para que nós possamos entender o porquê que Deus trabalha de formas diferentes, em momentos diferentes, na vida de pessoas diferentes. Pela lei, o primeiro dia de cada mês deveria ser santificado pelo povo judeu. E no cerimonial religioso hebreu, a festa de lua nova ocorria no início de cada mês, sendo celebrada todos os meses do ano. Como ocasião especial de adoração, nesse dia tocavam-se o quê? As trombetas sagradas e oferecia-se holocaustos e ofertas de manjares ao Senhor. E o povo se abstinha das atividades comerciais e seculares. Realizava-se banquetes especiais, algumas pessoas até costumavam visitar os profetas. Dias, inclusive, em que os profetas costumavam pregar e instruir o povo, e no qual, consequentemente, eles sempre eram encontrados por qualquer um que quisesse conselho ou assistência. Então, era por isso que o marido fez essa indagação para ela, porque não era o dia do profeta estar lá à disposição, mas ela sabia que ela poderia sim encontrar o profeta de Deus. Aí o versículo 24, que diz que ela manda para o servo selar a jumenta rápido, o 25 eles parte de encontro com o homem de Deus que estava no Monte Carmelo. Foi Eliseu que a viu. Ela não tinha ainda avistado o profeta, mas Eliseu a avistou. Ele diz para o seu servo Geazi, olha lá a sunamita vindo. Aí quando ela estava a caminho, então o profeta a viu e manda Eliseu que o profeta vai de encontro com a sunamita. Então, preste atenção, irmão. Deus prepara a ocasião, Deus prepara o momento, Deus prepara o dia e a hora para que o milagre chegue em nossas vidas, chegue em nossas mãos. Nada acontece por acaso na vida de um cristão. Tudo está debaixo da vontade de Deus. Tudo está debaixo do tempo de Deus e da hora de Deus e não da nossa. Nós achamos que, encontrei por acaso fulano. Não. Deus preparou esse momento para a vida daquela mulher, como Deus prepara o momento para nossas vidas. Nada acontece por acaso na vida de um cristão, porque nós estamos debaixo das mãos poderosas do Senhor. Ele é o escritor, Ele é o que cuida da nossa história e da nossa vida. Ele é o Senhor Jesus, quem escreve a história de nossas vidas. Creia nisso. Então o profeta Eliseu diz ao teu servo para ele correr de encontro à sunamita e perguntar para ela se estava tudo bem com ela, se estava tudo bem com o marido dela, se estava tudo bem com o filho dela. Olha que interessante. Aí o Geazi vai e encontra a sunamita e faz o que o profeta havia lhe determinado, lhe orientado. E aí, sunamita, está tudo bem contigo? Como é que está o maridão? Tudo bem com ele? E o filhotão, está jóia, brincando bastante? E aí o que a sunamita responde? Aquilo que nós responderíamos com toda certeza, ou não. Ela responde aquilo que nós não imaginávamos que seria uma resposta dela. Se fôssemos nós, provavelmente a gente responderia, ó profeta, não está nada bem não, está tudo muito mal, por sinal. Você me deu uma bênção, de repente a bênção se foi. Mas não, ela responde para Geazi, está tudo bem. Está tudo bem. Que mulher de fé, que mulher de coragem, que mulher cheia do Espírito, que mulher forte. Qualquer outro estaria em prantos. Qualquer outro estaria murmurando, qualquer outro estaria reclamando, mas ela sabia que Deus estava no controle. Temos que saber que Deus está no controle. Ela sabia o Deus que ela servia. Temos que conhecer o Deus que nós servimos. Ela sabia que haveria uma resposta por parte de Deus e nós temos que ter a certeza que haverá uma resposta por parte de Deus à nossa causa. Aquela mulher entendeu a necessidade de ser forte e manter a sua fé inabalada, certa de que nada estava perdido e que Deus havia dado um filho e nem mesmo a morte poderia tirá-lo dela. Olha que mulher de fé, com a certeza de que a sua fé era inabalável. Ela estava inabalável por fora, mas por dentro ela estava aflita, estava angustiada. Mas a mulher sunamita não perdeu tempo com reclamações, com indagações, com questionamentos. Tampouco gastou suas lágrimas com inutilidades ou as suas lamúrias com quem nada poderia fazer por ela.
Geazi nada poderia fazer por ela. Mas diante do profeta, diante do homem de Deus, daquele que foi levantado por Deus, aquele que poderia trazer para ela esperança, ela abre o seu coração, ela põe à vista a sua dor, a sua angústia. É em Deus que nós temos que buscar socorro, não é no homem. O profeta representava Deus, o ungido de Deus na época. Hoje nós temos um canal direto com Deus através do nome de Jesus Cristo. E é em Deus que nós temos que buscar e abrir o nosso coração, e expor a nossa dor e angústia. O versículo 27, então, diz que o homem de Deus, ela correu até o homem de Deus e abraçou os pés do homem de Deus. Geazi tentou, inclusive, tirá-la, afastá-la. Lá no versículo 27, mas o homem de Deus disse que deixa ela em paz porque ela estava muito angustiada, mas que Deus não havia revelado ao profeta o motivo da sua angústia. Aquela mulher buscou diretamente o homem de Deus para um particular, somente ela se abriria e abriria o seu coração ao homem de Deus. O nosso particular tem que ser com Deus, porque é dele que emana todas as coisas. É dele que nós vamos ter uma resposta. A sunamita honrava a Deus e ela honrou a Deus com seu gesto ao se humilhar a um profeta, aos pés de um profeta. Entenda que esse gesto não é uma adoração ao homem, mas a um temor a Deus, de quem buscava uma resposta de Deus, através de um ungido de Deus, através de um profeta de Deus. O interessante é que a atitude do profeta, de quando essa mulher sunamita chega e abraça os teus pés. O profeta primeiro impede Geazi de intervir e tirar a sunamita. Ela estava lá buscando socorro. Deus nunca deixa sem resposta um pedido de socorro. Nunca. De um servo, de uma serva dele. Ela buscava a Deus através da vida do profeta, que foi usado por Deus para abençoá-lo com aquela criança. Meu irmão, no meio da tempestade, o único que pode nos ajudar é Deus. O único que pode mudar a nossa história é Deus, não há outro. No segundo ponto, o profeta consegue ver o estado de angústia a qual a sunamita estava passando. Aquela mulher estava sofrendo pela perda. Seu estado, seu momento, não era necessário que ela falasse, mas o profeta conseguia ver a sua angústia. Antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor conhece todas as coisas, irmão. O Senhor conhece o teu coração, conhece a sua dor, conhece as suas lágrimas. O terceiro ponto interessante nesse versículo é que o profeta não sabia a razão da angústia. Sabia que ela estava com angústia, mas não sabia a razão, porque Deus não havia lhe revelado. Deus tem propósito para todas as coisas e nos revela no seu tempo. Havia um propósito de Deus para aquela situação, naquele momento, que seria revelado mais à frente, que iria fortalecer a fé da sunamita e inclusive a vida do seu profeta. Assim como há um propósito de Deus para a sua causa, para nos fortalecer a fé da nossa vida e daqueles que estão conosco na nossa casa. Creia nisso. Aí o versículo 28 diz que a mulher questiona o profeta. Por acaso eu te pedi filhos, meu senhor? Eu não te disse para não me dar falsas esperanças? Ela questiona. O que ela faz? Ela traz a lembrança do profeta, o que ele havia lhe prometido, a aliança que havia sido feita no passado, sem que ela pedisse nada em troca. A sunamita, ela estava buscando aquilo que havia sido entregue nas mãos dela sem que ela tinha pedido. Trouxe a memória do profeta, na memória de Deus, a promessa, a aliança, e não há nada de errado em fazermos isso, em trazer a memória de Deus. Não há nada de errado nisso. Lembra lá do rei Ezequias, na cama, enfermo, que vira o rosto para a parede, pronto para morrer de uma enfermidade, e ele traz a memória de Deus, os seus feitos, a sua obediência a Deus, e Deus prolonga os dias de vida dele. Não há nada de errado fazermos isso. E ela traz a memória, e o seu ato foi suficiente para tocar no coração de Deus e reverter aquela situação de tristeza
para novamente ser de alegria. Deus quer reverter essa situação de nossas vidas, essa situação de tristeza para de alegria. E Deus vai virar a página dessa história, basta crermos, basta buscarmos nos pés do Senhor. Então creia, meu irmão. E o versículo 29 diz que o Eliseu manda Geazi ir até aquela criança para levar a sua capa e levar seu cajado e colocar o cajado sobre a criança. Mas a mãe não queria o Geazi. A mãe queria o profeta, a Sulamita queria o profeta. E ela diz assim, não saia daqui se você não for comigo. É você que me deu a palavra de vitória e de bênção. E é você que vai me dar a palavra de vitória e de bênçãos no meu filho novamente. Tem momentos que não é homem, não é intermediário que vai resolver a nossa situação. Nós temos que buscar aqui diretamente em Deus, através do jejum, da oração, porque Deus nos coloca à prova a fé. Parece que somos levados ao nosso limite. Passamos dias em jejum e oração em busca de resposta. E parece que ela não vem em busca de um milagre. E parece que ela demora. Parece que nós chegamos num limite. Parece que perder a esperança. Mas de repente as coisas começam a se mover. As coisas começam a acontecer. As peças começam a mudar de lugar. Porque Deus começa a agir e agir da sua forma para que possamos contemplar o milagre nas nossas mãos. Aí Geazi volta e diz ao profeta que o menino não reagiu, não aconteceu nada, não voltou a si. Aí quando Eliseu chega na casa, ele sobe, entra e fecha a porta lá do quartinho dele. E a primeira coisa que ele faz é orar a Deus. A oração é a chave que move o coração de Deus. A primeira coisa que o profeta faz é orar a Deus. Sem oração, não temos como ouvir a Deus. A primeira coisa que o profeta faz é orar a Deus. Se não buscarmos incessantemente a Deus em oração, não temos como viver os milagres de Deus. O segredo está na oração. E o profeta ora a Deus. Aí então ele deita sobre o menino, mão com mão, olho com olho, boca com boca lá, e intercede. E aí ele se levanta e anda pelo quarto e diz a palavra que ele novamente deita sobre o menino, aí o menino começa a se aquecer. Começa a se aquecer. Se não foi fácil para um homem de Deus, imagine para aquela mãe. Nada é fácil para um cristão. Nada é fácil para a nossa vida. Havia uma prova sendo passada naquele lugar, da vida da Sunamita e na vida daquele profeta. Ou você acha que o profeta também não estava passando por uma situação difícil, vendo aquele menino com a qual ele havia profetizado que abençoaria a vida daquela mulher. E de repente, aquilo que era bênção foi arrancado das mãos dela de uma forma violenta. Mas Deus nunca se esquece da sua aliança. Deus nunca se esquece da sua promessa. Então, por isso, tome posse da bênção. Parece fácil, é maravilhoso, nos traz alegria, mas nós temos que estar constantemente em vigilância e em oração, para que a nossa bênção não seja perdida, não seja arrancada das nossas mãos, que não sejamos surpreendidos pelo nosso inimigo. Aquela mulher não desistiu em nenhum momento. Ela não perderia a sua bênção em nenhum momento. Ela buscou naquele que havia lhe prometido, daquele que ali lhe entregue uma aliança, feito uma aliança. Ela buscou uma resposta em Deus, no homem de Deus. E o que aconteceu? Ela teve a resposta do homem de Deus. Diz que no versículo 37 que ela entrou, prostou-se aos pés do homem de Deus, como se prostrasse aos pés do Senhor, em agradecimento pelo milagre, e agradecimento pelo impossível. E ela pega o seu filho nos braços novamente, vivo, cheio de vida, e sai. Olha a forma que Deus trabalha, olha a forma que Deus age e que Deus quer agir sobre a sua vida. Então creia, meu irmão, parece que a sua luta é uma luta impossível de se vencer. É uma causa impossível de se ganhar, que não há saída, mas não existe impossível para Deus. Deus tudo pode e Deus tudo faz. Busque ao Senhor, procure ao Senhor e você vai encontrá-lo e você vai receber uma resposta da parte do Senhor. Creia nessa palavra profética em nome de Jesus.
Feche teus olhos, oremos a Deus em agradecimento à sua palavra de hoje. Querido Deus, amado Pai, eu quero te agradecer por esta palavra abençoada, Pai, uma palavra profética, uma palavra de milagre, Pai, onde nós vemos o impossível acontecer na vida dessa sunamita e nós veremos o impossível acontecer na vida de cada um que está participando, assistindo este culto. Que haja um mover do teu Espírito sobre essas vidas, Pai, que haja um operar do teu Espírito sobre essas vidas, Pai. Age segundo a sua vontade, no seu tempo, Pai, porque nós sabemos que tudo está nas tuas mãos, nada por acaso, tudo está nas tuas mãos. Estamos nas tuas mãos, Pai. Então faça como lhe prover, faça o que for melhor para nossas vidas, segundo a sua vontade, Pai. É que eu te peço em Cristo Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja com todos, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao seu nome, Senhor. Amém. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa